tarde, bem-vindo ao Despertar a esta hora. Hoje é quinta-feira, tem sido habitual entrarmos em sua casa para mais um espaço de debate, como também um olhar afincado naquilo que é o andamento da governação do país, como também na região. Hoje vamos sim extravasar o país, porque o Presidente da República está fora, neste momento, fora do país, está em Harare, em Zimbábue, para um trabalho de reforço de relações bilaterais com o seu homólogo, como também para a apreciação de alguns ditames ou de algumas linhas para o desenvolvimento do nosso país. O Presidente da República esteve antes de ontem, terça-feira, na Zambésia, entretanto fez ontem uma viagem, período da tarde, a Zimbábue para este efeito. Vamos também olhar para 47 anos da Polícia da República de Moçambique que acabam sendo descritos aqui pela interdição do curso de formação básica da PRM. É um assunto que vamos olhar. Este pronunciamento vem na boca do comandante da polícia, o senhor Bernardo Rafael, ontem, durante o período da manhã, nas celebrações dos 47 anos da Polícia da República de Moçambique. Sabe-se que a Polícia da República de Moçambique foi criada há 47 anos, no dia 18, neste caso 17 de maio. Entretanto, vamos olhar para estas questões e também vamos olhar para o processo de licenciamento eleitoral e seus progressos. Há vários progressos levados em conta, apesar de alguns serem negativos, mas há alguns progressos dentro deste processo, dentro do país. Vimos esta semana quase que todos os partidos da oposição, com assento na Assembleia da República, a pronunciar-se junto da CNE, como também STAI, e volta daquilo que vão acontecer, as coisas que vão acontecendo no terreno, como também algumas sugestões para a prorrogação da data, ou melhor, dos dias deste processo. Há quem diz que 2 semanas seria melhor, uma semana seria melhor. Vamos procurar saber aqui com os nossos painelistas em volta deste processo. Como também há movimentos não governamentais, há também a sugerirem, de certa forma, a prorrogação do período deste processo eleitoral que iniciou no dia 20 de abril e com término dentro em breve, dia 3 de junho. Vamos ver também se poderia ser ou não matéria para a CNE e STAI em termos da prorrogação. Tem sido habitual, trazemos aqui os nossos painelistas, mas hoje vamos simplesmente conversar com um, chama-se, nesse caso, o nosso engenheiro, Albertino Brim, mas sim, temos o tratado de engenheiro, ele é que está conosco e vai, de certa forma, discutir junto ao nosso auditório, como também a participação dos nossos nosso auditório, lá em casa, em termos de mensagens, como também as nossas participações. Vamos também olhar para os pontos da semana. Tem sido habitual, engenheiro, o ponto da semana, melhor, aquilo que é o seu ponto prévio, e depois disso seguimos para os temas elencados para o dia de hoje. Muito obrigado. Eu primeiro quero cumprimentar a si, nosso moderador. Ah, Cumprimento, portanto, quero saudar a todos os espectadores que neste momento acessam a Strong Life TV. Cumprimento também, portanto, aos moçambicanos na diáspora, aos internautas e, portanto, todos que estão neste momento, portanto, assistir-nos ao vivo. Eu só queria fazer um pequeno comentário aqui. Vocês me chamam de engenheiro, mas o meu nome é Albertino Mourinho. Eu no início destes programas, eu sempre dizia, deixa o título, sim, eu sou engenheiro de profissão, mas deixa o título, mas penso que a tendência é sempre me chamar de engenheiro. Mas pronto, não, eu não faço questão que me chame de engenheiro. Pronto, o meu ponto prévio tem a ver com, portanto, a Tanzânia vai liderar o maior projeto energético de gás natural liquefeito da África Austral e Oriental. Portanto, este é o título do meu ponto prévio. A Tanzânia, portanto, o custo previsto é de 42 mil milhões de dólares, 42 bilhões de dólares. Portanto, após uma recente análise técnica que foi feita, portanto, em torno, portanto, das prospecções tanzanianas. Portanto, no próximo mês, o país, portanto, Tanzânia, vai assinar um acordo de exploração e começar o projeto de engenharia, portanto, engenharia de ponta, de que o tornará, portanto, o maior projeto de energia na África Austral. Portanto, o secretário de Estado do Ministério da Energia da Tanzânia, portanto, que fez estes pronunciamentos, ele disse a dado passo que o empreendimento estava avaliado inicialmente a 30 milhões de dólares, exatamente aquilo que está avaliado o nosso projeto de gás natural liquefeito,
Mas, entretanto, estudos posteriores apontam para um incremento, portanto, para 42 mil milhões de dólares, que isto, portanto, torna a Tanzânia como o pioneiro, portanto, que vai liderar esse projeto energético aqui na África Austral e Oriental. Portanto, no que diz respeito à questão África Austral, é isso que eu... mas o que eu queria dizer é o seguinte, Moçambique, não obstante, Moçambique, para além de gás natural liquefeito, Moçambique detém enormes jazigos de outros tipos de minerais, só para elucidar, que em Tete nós temos ouro, para além do ouro temos urânio e temos ferro em Tete, em Chiuta. De maneiras que Moçambique, em termos de diversificação daquilo que são a indústria extrativa, Moçambique eu penso que está melhor posicionado que Tanzânia, até se calhar constatação ao contrário. Está de parabéns os tanzanianos, sim, mas nós nem por isto ficaremos a sentir-nos muito retraídos com este anúncio, portanto, dos 42 mil milhões de dólares, porque Moçambique tem tudo, portanto, tem toda a capacidade em termos de recursos para poder diversificar aquilo que é, portanto, a sua própria economia. Portanto, esta seria, assim, em traços muito gerais, o meu ponto prévio. E muito obrigado pela atenção que os telespectadores nos dispensam. Muito obrigado, engenheiro. Vamos já aos pontos da semana. Já havíamos elencado aqui. Temos os 47 anos da Polícia da República de Moçambique e a descrição é esta. Não vai dinamizar a formação básica destes agentes. Segundo o comandante-geral da Polícia, o senhor Barnabé Rafael, este foi um trabalho pensado há 5 anos. Mas a pergunta que fazemos do engenheiro é acaba valendo a pena ou não, mas queremos também fazer aqui um exercício do rescaldo em volta daquilo que é o trabalho da polícia. São 47 anos, uma idade quase, não quase, mas uma idade igual à independência nacional. Temos uma polícia, a este momento, com uma qualidade diversa, mas essa polícia acaba se destacando, de certa forma, em alguns eventos não bonatórios. Por exemplo, vimos a questão das manifestações e parece que só comentamos da polícia quando ela aparece em questões como estas e dificilmente encontramos a polícia na vanguarda, principalmente na questão para a salvaguarda da questão da tranquilidade. Não queremos dizer que é em todos os processos assim, mas esta polícia vai se notabilizando de alguma forma nos últimos anos, não em questões muito assim aplausíveis. Qual é o teu rescaldo em termos desta polícia e depois disso, essa decisão do Ministério do Interior? Acaba colando ou não aquilo que são os objetivos? Olha, eu primeiro ia comentar aquilo que é a decisão tomada superiormente pela corporação, o de interromper, portanto, o curso de formação básica por 3 anos. Eu estava a acompanhar, portanto, aquilo que foi dito pelo comandante-geral, o Sr. Bernardino Rafael. Portanto, a ideia é interromper durante os 3 anos, que penso que esta paralisação de 3 anos visa 2 objetivos fundamentais, pelo menos aquilo que eu entendi. Primeiro é naturalmente renovar, rever o seu próprio currículo, tanto mais que nesta questão do currículo, o que eu acho que é muito pertinente, Está-me a dizer o quê? Está-me a dizer que vão rever os critérios para, de se seleção. calhar, de seleção. E nós, em programas já passados, já falamos sobre isto, sobre o casting, os critérios de seleção da polícia. Porquê? Porquê é que falamos sobre isto? Porque constatávamos, às vezes, com alguma dimensão, alguns polícias, aliás, até o Dr. Mchanga, na posição, é que falou muito sobre isto. Alguns polícias com estatura e não adequada para aquilo que deve ser um polícia, portanto, na ótica dele, né? Pessoas com alturas não, digamos, adequadas para policiamento, sem presença física, porque eu penso que os critérios para a eleição do polícia tem que ser também robustez física e tudo, todo um conjunto de qualidades que é para poder realmente a polícia dar só a presença da polícia chamar a atenção aos miliantes de evitar o crime. Pronto. Neste caso, E nós tínhamos aqui estamos situações. a falar de traduzir aqui
algum aspecto físico que venha fazer as pessoas... Pois, não, o que eu percebi do comandante-geral, esta paralisação vai permitir rever o currículo. Quando diz rever o currículo, eu penso que é toda uma série de itens e critérios que para a elegibilidade da polícia. Tanto mais que ele disse mais adiante que, doravante, depois deste interregno de 3 anos, vão aceitar apenas para o ensino básico cidadãos que tenham já a 12ª classe. Portanto, é inédito isto e é bastante bom. Eu penso que isto poderá trazer, de facto, aquilo que nós almejamos, que é polícia de qualidade. Está a perceber? Uma polícia que está em condições, Mas tem condições... neste pronunciamento do Sr. Bernardino Rafael, estamos a entender que ele diz que o trabalho vem há 5 anos. 5 anos de forma minuciosa, o Ministério do Interior foi escutando, foi vendo. Pois. Nós estamos a dizer que o Ministério percebeu hoje que há polícia sem qualidade no país. Não, olha, o que eu entendo é o seguinte, é que o próprio comandante-geral, ele tem estado, tem estado a acompanhar, ele tem estado muitas vezes a virar o cano para dentro, ele reconhece, e faz muito bem, porque ele é muito sensato nisso, ele reconhece que de facto há desmandos na corporação, há agentes infiltrados, que eles são polícias sim, mas meia volta, ou na calada da noite também, eles se misturam com com os miliantes, porque às vezes se encontra nós, quando se apanham aí grupos de bandidos, pessoas de Há mal sempre um reputadas, é agente, sempre um agente da por exemplo, polícia, em questões de de maneiras rescaldo, que eu penso que isto, o comandante-geral reconhece haver isto, tanto mais que ele até lançou um desafio interno. À medida que forem apanhando essas situações irregulares, são expulsos da cooperação, da corporação, para além de medidas muito contundentes. E isto já é muito bom. Então, significa que já se vem sentindo que o Dr. Bernardino Rafael, ele pretende trazer uma nova roupagem para a polícia. Isso já se vem sentindo. E então, com esta medida, eu penso que é uma medida muito acertada, no sentido, vale a pena fazer um interregno de 3 anos, 4 anos, que é para organizar melhor os critérios de seleção, de elegibilidade da polícia, porque a ideia, eu penso que é trazer a almejada qualidade. Polícias verdadeiramente com qualidades e verdadeiros profissionais no sentido da palavra. Isto é um dos objetivos, Engenheiro, mas estava-me a cortar. há aqui uma grande pergunta. Nós estamos numa situação, estamos numa situação, entre aspas, de estamos meio que capturados em Cabo Delgado. Nós estamos em tranquilidade máxima como país. E a polícia destacou-se muito na intervenção nos primeiros 3 anos, e depois disso as forças também levaram em conta esta ação, e depois recebemos essa força conjunta da Da SADC Samimi e também sim, da da Ruanda. E de Ruanda. Ruanda, sim. Nós estamos a dizer que vamos ficar 3 anos sem formar forças que em algum momento poderão ser importantes numa questão de urgência para Cabo Delgado. Em Isto Cabo faz Delgado. sentido? Não, mas repara que estamos a falar de formação básica apenas. Hein? A academia irá Sim, funcionar, porque nós correto? percebemos que no ano, há 2 anos, alguns formandos da PRM acabaram saindo direto para Cabo Delgado, numa intervenção que era necessária. Exato, exato. Mas, coisa, eu vou só tranquilizá-lo fazendo uso das palavras de Bernardino Rafael. Ele diz que neste momento, com os últimos incrementos, portanto, na corporação, incrementos da força para a corporação, Moçambique neste momento está preparado, segundo o comandante-geral, eu penso que ele é o profissional, ele é que sabe melhor da matéria, que Moçambique neste momento tem uma força policial ajustada, pelo menos para os próximos 10 anos. Mas Então, nós podemos foi ficar sem aquele, formar nos próximos 10 segundo, anos, a segundo o tranquilidade e comandante-geral. paz vai... Segundo o comandante-geral. Mas teria uma palavra aqui. Eu queria falar de outra vertente, portanto, do coisa, do pronunciamento do comandante-geral. Ele diz que vai aproveitar, portanto, desses 3 anos de interregno, de interrupção, da formação básica. Repito, formação básica. Não misturar, porque a academia ainda vai continuar a funcionar. Engenheiro, É importante eu dizer acho que isto. é muito Mas, importante percebermos isso, porque também as pessoas lá em casa precisam perceber. pois, A formação policial parte realmente da formação básica. Depois básica. disso temos outros escalões, Pois, que são atualizações em algum momento. pois. Mas o país vem formando nos últimos 47 anos, apesar de algumas guerras e algumas hostilidades, tanto no centro do país, o que vimos, nunca paramos de formar, porque houve sempre essa necessidade, houve sempre essa ideia de que há necessidade de termos sempre alguma força, apesar de não estar
ativa para aquela atividade, mas alguma força. Temos um exemplo Mas, aqui, a questão do Cabo Delgado. pois, Então, nós podemos ficar 10 anos relaxados, sem informar, porque temos uma força. repare que sim, anualmente formação ocorria, Então, nós estamos a dizer que ocorre, mas está há a inundações interromper. do lado da polícia. Se há Há inundações, não, não inundações. digo inundações. Já estou a dizer aquilo que disse o Comandante-Geral da Polícia. Ele tranquilizou-nos dizendo que 3 anos de interrupção, correto, mas entretanto a polícia tem elementos suficientes que é para garantir, durante mais ou menos esse período, a segurança dos moçambicanos. Foi o que ele disse. Mas cortou-me a palavra. E a outra vertente, portanto, que eu achei também muito interessante, foi o Comandante-Geral dizer que vai aproveitar no decurso desses 3 anos, portanto, aquelas verbas que eram canalizadas para formação e para fardamento e outra logística para acomodar o curso básico, ele vai usar de forma, digamos, económica esses recursos que é para melhorar as infraestruturas. Eu penso que também este segmento é extremamente importante, porque eu penso que de lá a esta parte, talvez algumas infraestruturas da polícia Irão mudar. careciam de alguma uma nova roupagem, uma remodelação, e ele vai usar esses recursos justamente que é também para melhorar aquilo que são as condições infraestruturais da própria polícia. E eu penso, achei isto bastante interessante e eu achei que era bastante também pertinente que isso aconteça. Gino, muito obrigado. Passamos à questão da verificação desta decisão do Ministério do Interior, na voz do Comandante-Geral. Bernardino Rafael. Como é que olha para a polícia neste momento, em termos de tranquilidade e segurança? Olha, a situação de segurança em Moçambique, tranquilidade, vamos falar. Quando falo de segurança, tranquilidade, estou a falar mais aqui, não estou particularizado em Cabo Delgado. Eu acho, Vamos falar certamente daquilo que compete à polícia. pois, não, eu acho que é o seguinte: a situação de segurança é muito desafiante, muito desafiante. Nós vivemos um período, de facto, em que não podemos dizer que são dos melhores, porque a meia volta às vezes acontecem situações, infelizmente, de raptos. Uma vez ou outra tem estado a acontecer. Pois tem acontecido também questões de subtração assim, de bens a cidadãos. Isto tem acontecido de forma a nível doméstico e que há casos em que a polícia, de facto, eles têm conseguido esclarecer os casos, mas há casos também que ainda não esclarecidos. De maneiras de dizer que estamos assim numa situação ótima, como nós desejaríamos, como cidadão desejaria, também não. Eu disse logo a responder a esta questão que a situação de segurança e tranquilidade é muito desafiante porque de facto ocorrem situações, têm estado a ocorrer infelizmente, algumas das quais que ultrapassam, digamos, o âmbito da própria polícia, que a polícia muitas vezes tem solicitado aos cidadãos, também a vigilância, portanto, e o apoio dos cidadãos para colmatar na denúncia. Por exemplo, há um fenómeno novo que ocorreu aqui há umas 2 semanas atrás, estou a falar de sequestros nos Impeto. Naturalmente que a polícia só por si pode não estar em condições de estancar, Mas sem a ajuda das populações. E bom, tem sido sempre assim, a porque questão da ajuda das populações, em algum momento, como o a comandante-geral, contribuição da o população comandante-geral, é no o sentido de comandante-geral denunciar esses sempre tem, casos. tem visto isto como Denunciar. contribuição, mas Sim. temos a polícia como o garante da segurança e ordem. A nossa pergunta é realmente em volta daquilo que tem sido as ações deste. Já havíamos dito que a polícia tem participado até mesmo em questões relacionadas à questão de criminalidade. Vamos ver, por exemplo, as contas do ano passado, fala-se em 13 rápidos, dos quais 9 houve mão de alguém da lei e ordem, polícia ou realmente militares. Mas estamos a falar de uma figura que há 47 anos foi criada, tem esse objetivo de manter a ordem e parece que o rescaldo é muito ínfimo. Acaba de algum momento sendo desviado. Quer dizer, há esta cooperação entre polícia e cidadão e confiança, algum momento parece que está a morrer dia após dia. Sabe, eu vou dizer uma coisa. Eu penso que se está lembrado em um programa assim igual a este, portanto, em edições passadas, nós falamos sobre a necessidade de a polícia melhor se organizar, que é para fazer face aos crimes que têm estado a acontecer. Repare que a polícia, desde a sua criação, de 47 anos esta parte,
tiveram momentos bons e tiveram altos e baixos, momentos bons e momentos não bons em termos de coisa. É verdade que agora, por exemplo, a situação para a própria polícia é muito desafiante. Porquê? Porque existem crimes hoje que não existiam antes. Estamos a falar com o boom das tecnologias. Os miliantes também usam tecnologias que é para poder praticar o seu crime Nós e estamos, levar a tentor. estamos a dizer que E a 47 nossa anos, polícia pode não estar totalmente. engenheiro, estamos a dizer que 47 anos depois a nossa polícia ficou no tempo, ficou no espaço. Temos várias linhagens para além da polícia de proteção. Temos o CERNIC, que já está há 6 anos. Temos também outras linhagens de inteligência. Estamos a dizer que nós acabamos ficando no tempo, não evoluímos com. Veja só, deixa eu dizer uma coisa. Em alguns casos evoluiu, em outros casos, se calhar, não. Deixe-me falar uma coisa. Há anos atrás, portanto, dos 47 anos para cá, não haviam crimes, por exemplo, novos, como crimes cibernéticos. Não havia. Hoje existem crimes. Existem burlas que se fazem com recursos, portanto, das tecnologias. Por exemplo, é por isso que a polícia deve sempre estar a apetrechar-se, que é para poder fazer frente a essas questões. Devemos reconhecer que, em certos casos, a polícia também denota-se alguma fragilidade, porque os miliantes sempre com o advento das tecnologias e tudo, eles também vão se aperfeiçoando. De maneiras que. E eu acredito que este interregno que se pretende fazer agora, que é para depois se vai rever o currículo e tudo, visa fundamentalmente adequar a polícia, se calhar, de capacidades, de tecnologias e capacidade também de fazer frente aos crimes atuais, que são muito desafiantes e que envolvem muitas vezes até a tecnologia de ponta. Portanto, é isto que eu queria, assim, de forma sumária, dizer. 47 anos depois, esta é a polícia que nós devíamos ter, em Se termos de calhar não. qualidade. Não. Temos, a expectativa era termos uma polícia, digamos, de nota 10. Nota 10. Mas não devemos. Vai concordar comigo que, para o cidadão não distraído, tem estado a notar que há um esforço. Há um esforço no sentido de tornar esta polícia mais profissional, mais atuante. Há esse esforço. Mas, infelizmente, não obstante, também existem situações adversas por isso, e desafiantes que a polícia às vezes não chega lá. Mas o que nos deixa tranquilos também é que denota-se algum esforço da corporação no sentido de poder dar conta do recado, portanto, dar conta daquilo que lhes compete fazer. Não é? É de lamentar que na corporação, infelizmente, existem aqueles que têm estado em contramão, portanto, que têm estado à margem da lei. Muitos nós temos estado a observar que quando isso acontece, há tomadas de medidas e temos ex-agentes da polícia, digo isto, detidos em conivência, portanto, com atitudes, digamos, de criminalidade, envolvidos em criminalidades. Mas, de qualquer forma, eu penso que é uma situação que é uma situação que vivemos, temos que reconhecer isto. Mas o que é de bom é o seguinte: eu penso que as autoridades devem estar a levar o assunto a sério, no sentido de poderem adequar a polícia, portanto, aos novos desafios que a polícia tem. E são muitos, não são poucos. Não é? Jean, muito obrigado. Também queremos agradecer por nos acompanhar. Vamos já ao segundo tema. Temos o Presidente da República, neste momento, em Zimbábue, em Harare, para o reforço das relações bilaterais. O Presidente da República esteve nesta terça-feira na província da Zambésia, onde partiu ontem de tarde para Zimbábue, onde também manteve já encontro com o seu homólogo, o senhor Emerson Mnangagwa, para questões de cooperação. Engenheiro, esta visita a Zimbábue acaba, de certa forma, trazendo aqui alguma esperança em termos daquilo aquilo que está vincado no laço de irmandade entre Moçambique e Zimbábue. Em suma, o que é que o Presidente da República devia abordar neste encontro? Já houve o primeiro encontro de sessão, depois disso a conferência de imprensa, mas ainda haverá vários passos. É uma visita de 3 dias. 3 dias. Então, estamos a dizer que, em parte, nós como moçambicanos, o que é que nós devíamos, ou melhor, o que é que nós vamos à procura no Zimbábue? É assim, primeiro dizer que o Zimbábue é um país vizinho, é um parceiro bastante importante, eu diria mesmo até um parceiro estratégico para o nosso país. Em diversos momentos nós contamos muitas vezes com a cooperação zimbabuiana para nos apoiar
em diversas questões, portanto, da nossa vida socioeconómica do país. Para começar, devo dizer isto. Segundo, a visita do chefe de Estado, existe uma cooperação que já data desde os primórdios da independência do Zimbábue, uma cooperação entre Moçambique e Zimbábue, entre os quais a cooperação no âmbito de energia, exato. Mas o chefe de Estado foi visitar Zimbábue agora, por 3 dias, é para reforçar esta cooperação existente entre os dois países e há acordos, né, que já estão sendo assinados, porque o presidente desde ontem está no Zimbábue. Portanto, no âmbito a cooperação para desenvolvimento, a cooperação para a utilização dos recursos. Repare que Moçambique tem muitos recursos, naturalmente, essa cooperação. E também cooperação para, no âmbito de energia, porque o Zimbábue é um dos consumidores da nossa energia e nós detemos esta cooperação com o Zimbábue já há muito tempo. Eles têm um contrato de fornecimento de energia com Moçambique. De maneiras que, fundamentalmente, eles vão versar nesses pontos que eu agora elucidei. O mais Sim, importante é o reforço da cooperação já existente e que já dura por data, portanto, desde a independência daquele país. bom, não digamos que seja realmente o objetivo do Presidente da República ou aquilo que poderá ser o pano de fundo das conversas entre os dois homólogos, mas a Cabo Delgado, a questão do Cabo Delgado. questão de Cabo Cabo Delgado, Delgado, como sim. também um cenário que Moçambique vai acolher em outubro, e depois disso também próximo ano, das eleições gerais. Poderia ser isto, quer dizer, também Eu acredito muito que importante. dentre, no rol de todas as questões que estarão na mesa, naturalmente a questão de Cabo Delgado não ficará de fora. Eu acredito que sim. E repare que no âmbito desta cooperação que nós temos também, e temos cooperação militar com o Zimbábue tem nas forças, portanto, da SAMIM, eu penso, tem cerca de 200 homens aqui, que estão aqui, e se calhar as conversações que vão acontecer agora, que estão a acontecer, vai versar também a questão do Cabo Delgado, no sentido de se intensificar mais esse apoio, que o Zimbábue já tem estado a dar o seu contributo muito inestimável, né? Um contributo muito bom para a solução dos problema do Cabo Delgado. Eu acredito que algum incrementar dos esforços que o Zimbábue tem estado a fazer, se calhar eu penso que isto poderá resultar desta importante viagem que o chefe de Estado está a fazer. Outra pergunta é mesmo a questão do escrutínio. Volto a lhe fazer. A questão das eleições. Zimbábue é um país que podemos, em algum momento, emprestar algum saber para gerir a questão das eleições. Temos eleições este ano, o próximo ano também temos as gerais. Sim, mas olha, eu acredito que sim. Olha, nós temos cooperação com o Zimbábue em Mas diversas áreas. fala na vertente de experiência. Aquilo que o Zimbábue pode nos emprestar como experiência Então, de para gerir. experiência, troca de experiência? Eu acho que sim. São dois países que estão, digamos, estão a construir democracias. Eu penso que o Zimbábue tem experiência que tem, Moçambique tem experiência que sim. E eu penso que, naturalmente, há um espaço no âmbito de abordagens mútuas, no sentido também de se falar sobre a experiência de cada um dos países no concernente à gestão dos pleitos eleitorais. Eu acho que sim. Mas a ideia aqui que trazemos, vamos também catapultar, vamos entrar no terceiro tema, que é o fato das eleições, eleições autárquicas que vamos assistir no dia 11 de outubro, mas vamos para este primeiro processo que iniciou no dia 20 de outubro. Falamos do processo de recenseamento eleitoral, processo que está sendo banhado por várias ações, das quais a maior porcentagem é realmente negativa. Ouvimos algumas organizações, sociedade civil, como também para os partidos da oposição, com destaque para a oposição, com a sede na Assembleia da República. Falamos da RENAM, que também é o Movimento Democrático de Moçambique, a, a escalarem o secretário técnico e, depois disso, a Comissão Nacional também de Eleições, com algumas reclamações e alguns Irregularidades. relatórios daquilo que foram os seus trabalhos de escutação, mas já em algum momento uma ideia que fica aqui, que é o timing da duração Do do processo em si processo. de E eles recenseamento. pedem a prorrogação, de certa forma. Mas vamos lá primeiro para os ilícitos que vão banhando este processo. Olha, infelizmente, aquilo que temos estado a acompanhar na imprensa, na grande imprensa, é que tem estado a ocorrer alguns ilícitos eleitorais. Ah, nós estamos numa fase em que realmente, bem, está em curso o recenseamento raiz e, naturalmente, os partidos políticos estão todos,
digamos, denota-se algum índice de desconfiança mútuas, digamos, muita flor da pele e muito exacerbada. E, naturalmente, eles têm aquilo que se chamam fiscais, que têm estado a acompanhar este processo e, meia volta, têm estado a detectar algumas irregularidades que contrariam aquilo que é a lei eleitoral. Digamos que isto tem estado a acontecer. Por exemplo, houve aquela questão de Ribaue, em que o incidente eleitoral que aconteceu no Ribaue e que depois culminou com a detenção, digamos, do lado do diretor de STAI, se não estou enganado. Não estou enganado. E mais em alguns outros cantos do país tem estado a acontecer também situações, ora, recenseamento fora do local previamente previstos pela lei, porque a lei prevê os postos, os locais postos de recenseamento. E no meio disto tem havido denúncias de ambas partes. Os partidos têm estado uns a denunciarem os outros partidos, acusando-os, portanto, de ilícitos eleitorais. O facto interessante é que é o seguinte, é que o STAI chamado a pronunciar sobre essa questão, porque eles naturalmente se aproximaram ao STAI com este tipo de reclamações, há uma resposta muito interessante que o STAI deu, foi o seguinte, que o STAI não é órgão próprio para dirimir o que é conflitos entre partidos, e tanto mais que o STAI mais Mas adiante... a questão, Pois, engenheiro, nós estamos diante sim, de questões ligadas a partidos, melhor, não estamos questões partidárias. pois, Estamos num processo eleitoral. estamos num processo eleitoral. E estes partidos vão, de certa forma, são partidos, mas vão vendo alguma outra coisa que acham e merece uma participação do próprio STAI e CNE. Pois, exato. Eu que tem estado a acontecer. Cortou uma palavra quando eu disse que o STAI, por exemplo, há uma resposta muito interessante que o STAI deu, que de facto eles não gerem questões de partidos políticos, mas gerem sim questões eleitorais. Eles estão a gerir questões eleitorais. E que o STAI disse mais adiante de que essa questão eles não digamos, os delegados, ou os delegados, é isso que se diz, né? Os delegados que estão, os Sim, recenseadores, sim, sim. eles quando recenseiam cidadãos, não recenseiam partidos políticos. E nesse ato de recensear os cidadãos, eles não olham e não perguntam de que partido é. De maneiras que, independentemente da cor partidária do cidadão, eles recenseiam apenas cidadão. Mas, não obstante, entretanto, estamos perante uma situação em que aqui e acolá se tem despoletado situações de ilícitos eleitorais. Naturalmente, isto é muito condenável. Eu penso que se isto está a acontecer, de facto, independentemente de que partido que esteja a cometer isto é extremamente condenável, porque nós Engenheiro, temos uma lei eleitoral. Assim, Engenheiro, nós não estamos realmente a debater questões partidárias como ia dizendo, mas me remete a fazer essa pergunta, pois, provavelmente seja uma pergunta mais elucidativa. Temos o Arnam, temos o MDM, neste momento, frente deste processo e a denunciar de forma ábida a questão deste processo. Por que até hoje ainda não temos a Frelimo a dizer alguma coisa sobre ilícitos eleitorais? desculpa a pergunta, por que é que não temos a Frelimo a falar? Por que 4 semanas depois do início do processo, a Frelimo ainda não disse nada sobre ilícitos eleitorais? Na vertente da Frelimo, está tudo bem neste processo. Não, se for acompanhar a última Estamos a falar em questões na casa própria, no cenário próprio, não comentários, talvez, dentro do Parlamento ou em algum momento, não sei, do partido. não, o que está... Assistimos essa semana a CNE, Sim, por sim. exemplo, quer dizer, MDM visitou CNE na terça-feira e Yeah. depois disso tivemos antes de ontem também a Renamo a fazer o mesmo, CNE e STAI. Não Pois. seria também em algum momento espaço para a Frelimo também Para, manifestar aqui? para visitar também. A questão não é visita, mas as visitas é como quem diz, mas são visitas com algum objetivo. Sim, mas olha, é que a pergunta que me coloca eu não estou não estou a entender bem. A pergunta Que é a se Frelimo não está a a Frelimo está ou manifestar-se. não satisfeito com aquilo que está a acontecer dentro do processo. O que tem Porque os estado a... outros partidos já demonstraram insatisfação. Sim, sim, sim. A Frelimo está ou não satisfeito? Olha, há, há uma denúncia que houve, uma acusação que houve também por parte da Frelimo, portanto, no distrito de Lago, na vila de Mitangura, em que um senhor, que por sinal é delegado distrital da Renamo, que não reside na vila autárquica, mas sim no posto administrativo de Manhamba, que
foi flagrado a querer recensear-se. Então, isto foi por nós, nós detectamos isso e também denunciamos isso. É preciso dizer que não é só a Renam e a MDM que tem estado. Exato. Essa denúncia foi O caso já foi. Como? essa denúncia foi endereçada onde? Estamos a falar. Não, essa denúncia foi apresentada a órgãos de justiça. Esta situação, portanto, foi o porta-voz da FLIM que denunciou essa situação. Isto também é uma irregularidade eleitoral. É alguém que vive em Maniamba, se conhece Niassa, Maniamba não tem nada a ver com o lago. Então, esteve no lago justamente que é para se recensear e que é para poder... Metangula é um município. E de maneiras que, quando pergunta para a Frelimo está tudo bem, não. Há situações também de que... Engenheiro, Sim, está patente a preocupação dos moçambicanos. pois. Falamos dos moçambicanos porque não queremos meter aqui a questão dos partidos, apesar de os delegados dos partidos E veja só outra aqui. participar de certa forma nesses órgãos. A pergunta é: estamos simplesmente a ver a oposição nesta linhagem? Não O é só partido no oposição. poder. É por isso que eu disse, não é só a oposição que está a denunciar irregularidades. A Frelimo também, através do porta-voz, por exemplo, eu falei do caso de Metangula, portanto, no Distrito do Lago. Ainda tem mais uma outra questão, portanto, há uma outra denúncia em que a Renam, portanto, ameaça os cidadãos para não aderirem ao processo de recenseamento, alegando que as pessoas estão a favorecer o partido. E de maneiras que também é outra irregularidade. De maneiras que eu penso que a questão colocada não deve ser colocada desta maneira em que só vemos a oposição preocupada e que não é isto. Mas mais do que isto, o importante é o seguinte, é que esses ilícitos eleitorais que têm estado a decorrer agora, nesta altura, não são de todo bem-vindos, porque isto pode manchar este processo, que se pretende seja um processo credível, que é o recenseamento eleitoral. Isto é o prelúdio, portanto, anteceder, portanto, a votação. Então, era todo desejado que os partidos, não digo os partidos, que os cidadãos, eu menciono os cidadãos, pautassem, portanto, por aquilo, cumprimento daquilo que é a lei eleitoral, para fugir destas questões, portanto, de irregularidades, porque isto não beneficia absolutamente a ninguém, nem a Frelimo. Engenheiro, nós temos Yeah, três passos para a questão das eleições. Primeiro, o pois, recenseamento eleitoral, que é este exato. processo que vai durar 45 dias. E depois disso, vamos entrar para também um processo que inicia 45 dias antes, que é a questão Campanha, da a campanha campanha eleitoral. eleitoral. E depois disso, vamos entrar no escrutínio. Se não estamos a viver questões dramáticas no primeiro processo, o que é que isto, em algum momento, nos remete para aquilo que nos espera em outubro? Olha, isto não devia acontecer. O que eu quero dizer é o seguinte, como cidadão, como a minha opinião, não devia estar a acontecer. Daí que é necessário, talvez, que o STAI, os órgãos eleitorais, neste caso STAI e a CNE, que não só consciencializar as pessoas no sentido de fugir a este tipo de práticas, mas tentar melhorar o sistema também de coisas, porque também há situações em que se fala de avarias de máquinas e tudo. É necessário que, de facto, os órgãos eleitorais, os que estão a gerir esse processo eleitoral, afinem mais a sua máquina no sentido de estancar, digamos assim, esse tipo de tendências. Paralelamente, os órgãos da justiça também devem funcionar e serem muito contundentes para cada um desses casos que acontecem. Porque eu estou a ver o tempo que nos espera, um possível adiamento ou mesmo cancelamento deste processo, isto poderá comprometer as etapas seguintes. Mas a Porque, questão, a como questão- a referiu, questão do cancelamento não só para. Há quem diz, que há quem defende a escola de pensamento de que adiamento. se estamos num processo primário, que é a questão do orçamento eleitoral, Sim, a sim. correr desta forma, então o país não está preparado para as eleições autárquicas. E não estando preparado, então adiar-se. Eu penso que é a minha opinião pessoal. Adiamento talvez não seria muito. Repare que adiar para quê? Para o próximo ano? Para o próximo ano nós temos as gerais. Até que Então tenhamos a condições. situação começa a ficar muito complicada. O que eu penso de facto é que ainda temos tempo, se calhar, para os órgãos estabelecidos, estou a falar, os órgãos que gerem o processo eleitoral, também aprumarem mais ou afinarem mais a sua máquina, de maneiras que. E também, paralelamente com os órgãos de justiça, para pôr cobre cada situação, cada ilícito, imediatamente serem responsabilizados e tudo, de formas
que o calendário previamente concebido eleitoral seja cumprido e que chegue, portanto, à altura de votação, da campanha e votação, e este processo decorrer, portanto, chegar ao seu termo já a contento. E essa é a minha opinião. Porque falar realmente ou em prorrogação e tal, eu penso que não haverá muito espaço. Nós temos um calendário Então, muito rígido, temos muito. a ideia de prorrogação mais de 2 semanas, uma semana de processo não Eu soa, não sei não se soa de bom tom. eu não sei se esse adiamento não poderá depois comprometer com a Então, não fase, adiamento, com a fase de prorrogar início. mais duas Sim, semanas, avaliando que prorrogamento. houve incidências mais gritantes que argumento ehm, podiam ter. Eu penso que tudo é uma questão de decisão de quem tem direito. Uhum. Se realmente isto não perturbar aquilo que é o calendário eleitoral, estou a falar das fases subsequentes, eu penso que, e havendo uma decisão neste sentido por parte de quem tem direito, eu penso que isto não constitui anomalia nenhuma. Isso poderá. Isso é uma questão de tomada de decisão de quem de direito, portanto, essa prorrogação, naturalmente. Mas era preferível, se calhar, que essa prorrogação acontecesse. Isto seria um menos, é um mal menor do que cancelar essas eleições para um ano, porque se altera, É que cancela-se, também significa para um ano não vai ser, porque para os um ano dados nós vêm temos as denunciando gerais. no rescaldo da CNE, Pois. falou-se de mais de 3 milhões de moçambicanos para os novos esperados dentro deste processo. Se já fomos 4 semanas à mesa de gerenciamento, ficamos simplesmente com mais de uma semana e meia, acho eu, porque esse processo vai até dia 3 de junho Se calhar, próximo. um adiamento, ou coisa, um prorrogar será necessário, se o tempo lá deixar, porque para que se atinja a meta ou que se aproxime a meta, né? Porque são cerca de 9 ou 10 milhões de São 9, moçambicanos que são 10, né? são 9, São 9 milhões de 9 moçambicanos milhões de esperados. moçambicanos para licenciar. Eu penso que havendo pertinência, havendo necessidade ou algum imperativo que se possa ditar a extensão por mais de 2 semanas e tal, que é para conseguirmos ter o número planificado, penso que seria bom, de todo seria bom, sim. Exato. Engenheiro, muito obrigado pela sua presença. Nós também queremos agradecer a sua presença aí em casa. Quinta-feira sim, 15 horas e 30 minutos, entramos em sua casa para esse espaço, que é o espaço do Rescaldo e uma visão geral da nossa governação. Nós também ficamos por aqui. Hoje estivemos a debater a presença do nosso Presidente da República, Filipe Nyusi, em Zimbábue, como também os 47 anos da Polícia da República de Moçambique e esta interdição de mais de 3 anos próximos, uma questão da formação básica desta força. Também vamos, neste caso, vimos os ilícitos eleitorais e todo o processo vai, de certa forma, sendo beliscado com algumas negatividades e também a sugestão dos partidos da oposição com assento na Assembleia da República, no caso Renamo e CNE, que pede com que o STAI, como também, neste caso, Renamo e MDM, pedem com que o STAI possa prorrogar estas atividades por mais 2 ou 3 semanas. Nós ficamos por aqui e com certeza teremos mais um encontro na próxima quinta-feira, 15 horas e 30 minutos. Tchau, tchau.